Lucas, capítulo 17. Bendito seja o nome do nosso Deus. Versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora vamos ler o 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la. Nesse texto, nós vemos o próprio Senhor Jesus estar trazendo para o povo uma palavra para trazer um despertamento. Mas preste bem atenção. Hoje em dia, você até se passa um pouco com relação a essa parte do ministério de Jesus. Se você parar para analisar as palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus, aquilo que era alvo das suas pregações, você vai observar que a maioria das mensagens eram mensagens de arrependimento. Já observou isso? Eram mensagens de arrependimento, eram mensagens de conserto, eram mensagens de exortação. O que é uma exortação? É fazer a pessoa refletir, parar, pensar e ver se a sua procedência está correta, se a sua procedência está de acordo com a palavra de Deus. Então está chamando a atenção, está exortando, está aconselhando a pessoa a fazer a coisa certa. E o Senhor Jesus, ele sempre trazia uma palavra de arrependimento, de exortação, muitas vezes ilustrando o reino de Deus por parábolas, para as pessoas refletirem a sua própria vida e ver qual pode estar sendo o seu caminho. Sabe, hoje nós vemos nesse texto que o Senhor estava fazendo a mesma coisa com Tiago, com João e outros discípulos que estavam ali aos pés de Jesus, como sempre estavam, ouvindo e aprendendo dele, aprendendo do Senhor Deus. Veja bem, Jesus estava trazendo um despertamento para a igreja. Você observa no verso 24, que ele começa a falar sobre a volta do Senhor Jesus, sobre a sua própria volta. Ele começa a falar sobre os tempos finais. Ele começa a falar sobre os dias que antecedem a sua volta, o seu retorno. No verso 24, ele diz assim: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. E ele continua: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Aí nos versos depois, seguintes, ele continua a falar sobre as questões que dizem respeito ao seu retorno, para que as pessoas se preparem, para que as pessoas se consertem, para que as pessoas se aprumem diante dele, se consertem diante dele. E ele começa a falar, e no finalzinho, no verso 32, já ficando no finalzinho do capítulo 17, ele fala isso. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Aqui o Senhor está falando, irmãos, que o dia da sua vida será como relâmpago, que a gente não vê, sabe, de uma hora para outra ele rasga aos céus, de um lado para outro ele vem e traz aquele barulho que ela acompanhado do trovão, né? Porque primeiro é o relâmpago, depois vem o barulho que é o trovão, e você vê muito rapidamente ele já se foi. Aqui o Senhor está falando: olha, da mesma forma que o relâmpago se forma no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será o Filho do Homem no seu dia. Será de repente, será sem que se espere. Da mesma forma o Senhor estava trazendo uma comparação: assim será a vinda do Filho do Homem, mesmo quando não se esperar, mesmo quando estiverem, sabe, achando que está tudo bem, é nesse momento que o Senhor retorna. E no finalzinho do versículo, os finais versículos, ele fala: lembre-se da mulher de Ló. Veja aí, Gênesis 19, versículo 24, para a gente ficar mais inteirado do assunto. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para onde, irmão? Olhou para onde? Olhou para trás e ficou convertida
em que? Numa estátua de sal. Olha aí. Então, veja bem, aquela cidade, sabemos a história, eram duas cidades que estavam extremamente corrompidas. Era muita prostituição, era homossexualismo, era, sabe, todo tipo de coisa errada se fazia naquele lugar. E o seu pecado foi tão extenso, foi tão grande, foi tão pesado, que ele chegou até as narinas do Deus Todo-Poderoso. Isso incomodou o Senhor. E Deus ali falou com Abraão, e não vem o caso falar sobre isso agora. Resumidamente falando, Deus decidiu a destruir aquela cidade. Deus olhou, viu Sodoma, viu Gomorra, e encontrou no meio daquela perdição toda a Ló, a sua esposa e as suas filhas. Mas veja bem, Deus tinha um propósito com Ló, abençoado, que era um homem de Deus, e pela comunhão que Ló tinha com o Senhor, a mulher e as filhas foi abençoada. Isso nos faz entender que se eu estou na presença de Deus, a minha família também está guardada pelo Senhor. Amém? Se eu estou na presença de Deus, você é uma mulher que não tem ainda, sabe, o seu marido não é evangélico, não é cristão ainda, não entregou a vida para Jesus. Se você está orando, clamando pela vida dele, a mulher santa santifica o seu marido. Muita coisa, muitos livramentos ele recebe, porque você está na presença de Deus. Muitos filhos têm os seus pais ainda nos caminhos da idolatria e dando os outros, mas por eles estarem orando ao Senhor, clamando ao Senhor, invocando o poder de Deus, esses filhos, ou melhor, esses pais, estão sendo livres de tantas situações, porque Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo a sua oração, a oração que você faz em favor da sua família, em favor da sua casa, o Senhor está te ouvindo e está livrando-os, ainda que ainda ímpios, afastados do Senhor. Deus está guardando cada um deles através da sua fidelidade. Diga glória a Deus. Ló era um homem fiel a Deus, foi bem espertinho, podemos falar sobre isso. Foi bem esperto, né? Lembra lá atrás? Quando estava lá caminhando com Abraão, seu tio? Já começou errado, né? Porque Abraão não era para levar ninguém com ele. Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão deu uma de esperto, levou Ló junto com ele. Ló era sobrinho, então já começou errado, né? Mas Abraão ainda era Abrão, ainda era uma pessoa que estava começando a ter um contato mais profundo com Deus. Então dá para justificar esse deslize dele. Mesmo assim, ele colheu problemas por causa disso. Então veja bem, chegou um momento em que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a ter atritos, e Abraão, como um homem de Deus, e o homem de Deus tem que ser pacificador, amém? O homem de Deus não pode ser contencioso. Se você é uma pessoa que gosta de causar contendas, você está com o espírito do diabo na sua vida. Ah, mas eu sou de Deus. Mas Pedro era de Deus e emprestou a boca ao diabo. Se você é de Deus, você tem que servir a Deus. O servo de Deus, por não vigiar, pode emprestar a sua boca ao diabo, pode emprestar a sua vida ao diabo, pode emprestar até mesmo a sua inteligência ao diabo, porque não vigia. Por isso que o Senhor disse: aquele que está em pé, cuide para que não caia. É possível um crente ser influenciado por demônios e deixar o diabo usar ele? É possível, perfeitamente possível. O diabo não vai conseguir se apoderar, possuí-lo, porque ele é de Deus. Mas se ele não vigiar na área em que ele não vigiou, o diabo vai usá-lo. Isso é fato, porque estamos no corpo de carne ainda. Então isso é para ficar dentro. Ah, eu sou de Deus e tal, e não sei o que, o diabo não pode mais. Se eu não vigiar, o inimigo aproveita o deslize, como aproveitou o deslize de Abraão. Vigiou. O que aconteceu? Houveram situações, houveram brigas entre eles. Abraão como pacificador, Abraão como um homem de Deus, porque ele disse: ó, Ló, meu filho, para a gente não ter briga, para não causar, nós somos do mesmo sangue, você é meu sobrinho. Então, ó, escolhe para onde você vai. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Então, fique à vontade. E Ló deu uma de esperto. Olhe bem, preste atenção. Ló deu uma de esperto. Foi o que ele fez? Eu vou para o lado do Jordão em que há relva. Eu vou para o lado do Jordão em que há Campinas. Eu vou, traduzido, eu vou para o lado mais fértil do Rio Jordão. Para o melhor lado do Rio Jordão. E Abraão só sobrou o outro lado, que era o quê? Deserto.
deserto. Só que ele foi pacificador. Querido, você precisa tomar atitudes pacificadoras, ainda que você ache que vai acabar sofrendo com isso. Ainda que você ache, sabe? Não, eu vou acabar me dando mal com essa história, mas eu preciso fazer aquilo que a palavra diz que eu preciso fazer. Eu estava pregando esses dias e Deus falou comigo poderosamente. Muitas vezes nós fazer o que é certo aos nossos olhos é fazer o que é errado aos olhos de Deus. Para nós, quando alguém nos ataca, quando alguém nos persegue, quando alguém nos faz mal, o certo parece descontar. É ou não é? Não parece às vezes, irmão? Alguém vem até você e faz o mal. O que parece certo, a descontar para ele aprender a fazer mais com ninguém isso. Parece certo aos nossos olhos, mas é errado aos olhos de Deus. Ah, mas essa pessoa tem que de repente passar por um processo. Então, se ela me fez o mal, eu tenho que descontar, tenho que tratar com gelo. Tem que ser uma pedra de gelo com ele agora, com ela agora, porque me trata mal. Parece certo, mas é errado. Porque aquilo que parece muitas vezes certo aos meus olhos, é errado aos olhos de Deus. E eu pregava sobre o filho pródigo, que passou lá o sacerdote, passou o levita, e olhavam lá, aquele homem lá, estava todo acabado, foi assaltado, e para eles parecia certo não mexer nele, porque o sacerdote naquela época não podia tocar em ninguém que era estrangeiro. Se ele tocasse, ficaria impedido de fazer a obra na casa de Deus. Ele não sabia se era um judeu ou se era estrangeiro, então passou longe. Preste bem atenção. Então parecia coisa certa ser feita, mas aquilo que agradou a Deus e aquilo que era certo aos olhos de Deus era que ele parasse, independentemente da sua postura, da sua posição, da sua filosofia, era que ele descesse e desse apoio ao rapaz machucado, como o samaritano fez. Os samaritanos judeus não estavam bem, mas ele foi e ajudou o rapaz, curou as feridas e ainda pagou todas as dívidas da pessoa que era inimiga dele por natureza. Diga glória a Deus. Muitas vezes parece certo, irmão. Parece muitas vezes certo fazer certas coisas. Abraão, ele foi pacificador. Sabe o que ele fez? Olha, eu posso até dar errado. Eu vou para o deserto. Parece que é certo eu tomar o melhor lugar. Não, eu vou para a melhor parte. Parece que é certo. Não, logo, escolha para onde você vai. E ele ficou com a parte pior, aos olhos dele. Olhe bem, parecia que era certo aos olhos do homem escolher a melhor parte. Ele escolheu a pior. Ló se achou esperto. O que aconteceu com ele? Foi para o lado mais bonito do Jordão, sem a bênção de Deus, tentou passar a perna no homem de Deus. Não existe passar a perna num servo de Deus e sair bem com isso. Não existe isso. Se você é uma pessoa que alguém está passando, ou acha que está passando a perna em você, de alguma forma, fique em paz, irmão. Diga ao seu irmão assim, fique em paz, meu irmão. Não olhe nos olhos do seu irmão, diga, pode descansar seu coração. Pode ficar em paz. Ah, mas ele, pastor, está me passando a perna. Fique em paz, irmão. Fique em paz, porque Deus está vendo todas as coisas. E aquele que se acha espertinho hoje, amanhã vai aprender uma lição muito abençoada. E tomara que aprenda a lição em nome de Jesus. Abraão foi, na história, parecia um bobão. Foi para o lado do deserto, coitado. Coitado nada. No deserto, Deus o enriqueceu poderosamente. Aleluia. Enriqueceu. E Ló foi para onde? Aquele lado que parecia bom foi para onde? Foi parar em Sodoma e Gomorra. Um lado que parecia maravilhoso, Sodoma e Gomorra. Era tão bravo o negócio que Deus disse: vou acabar com todo mundo, vou enviar fogo dos céus. Só que o Senhor viu que Ló tinha um coração fiel a ele, apesar de ter sido espertinho. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor, ela é e dura para sempre. Outro dia acabou o culto aqui, eu estava no dia, me lembro aí. Descemos aqui a rua, chegou lá embaixo, alguém abençoado, que Deus abençoe essa pessoa, lá no pé da ladeira quase, no meio da ladeira, jogou lá de cima uma garrafa e caiu na nossa frente. Estava no dia? E a gente olhou, glória a Deus, eu vou apertar o passo, mas glória a Deus. Vai ficar vigiado, né? Apertamos o passo, mas não tocou em nada na gente.
Glória a Deus. Então é o que, irmão? O diabo furioso. Sabe o que ele tem que fazer? Ele que morda o rabo dele. Ele não está furioso? Ele se morda. Está nervoso? Ele não vai orar, né, irmão? Ele fala, está nervoso? Vai orar, né? O diabo não vai orar. Ele está nervoso? Se morda. Vou perder a minha palavra. O Senhor te guarda em todo o tempo. Aonde você estiver, aonde você for, o Senhor te guarda em todo o tempo. Quem crê, diga glória a Deus e aplauda a Jesus. Queridos, o Senhor deu essa direção para, ou melhor, Abraão escolheu fazer isso. Ló foi para a parte melhorzinha, acabou em Sodoma e Gomorra, casou-se. A Bíblia não fala se ele casou antes, preste bem atenção, de Sodoma e Gomorra ou depois, não diz. Mas, pelo que nós vemos, tudo indica que ele foi solteiro para Sodoma e Gomorra e lá conheceu aquela mulher. Casou-se, teve filhas. Os noivos das filhas não creram que Deus ia destruir, porque o Senhor enviou seus anjos. Os anjos foram para quê? Para chamar a atenção da família de Ló, para que eles se arrumassem, se preparassem para sair da cidade, porque o Senhor ia enviar fogo. Os noivos das filhas de Ló não creram e ficaram na cidade. Sabe o que foi que Deus fez? As pessoas eram tão perversas, queriam pegar os anjos de Deus que vieram em forma humana para se apossar deles e fazer deles seus instrumentos de sexo. E claro que Deus não permitiu isso, mas Deus enviou seus anjos e tirou lá Ló, a mulher e as filhas, e eles saíram dali. E Deus, por que Deus ia falar uma coisa dessa? Não olhe para trás. Por que essa direção foi dada ao Senhor? Porque justamente, irmãos, é o que acontece. As pessoas, sabe, saem dos lugares em que estavam acostumadas a estar, e depois o diabo tenta colocar um tipo de saudade para voltar para trás, para olhar e aquela coisa toda. Ah, mas era assim, mas era assado, e esquecem o sofrimento, só lembram a parte, entre aspas, a parte boa. E o que acontece? Deus falou claramente, não olhe para trás. Sabe por quê? Aquela mulher, a mulher de Ló, se ela olhasse, ela ia pensar o quê? Poxa, a casa que eu não tenho tanto para conseguir. Ah, mas minhas filhas foram criadas naquela casa. A minha família foi estruturada naquela casa, naquele bairro. Ou a vizinha não sei quem vai morrer queimada. Ah, o vizinho não sei quem vai morrer queimado. Mas não foi Deus que falou? Se Ele falou, Ele sabia o que estava sendo falado. Disse, não olhe para trás, porque isso vai influenciar a sua vida. É como se o Senhor falasse, isso vai influenciar você. Isso nos faz entender hoje, irmãos. Jesus falou essa palavra, liberou essa palavra, quando estava falando da sua volta, porque Ele sabia que nós seríamos seduzidos pelo nosso passado. Ele sabia que nós seríamos seduzidos, a nossa carne muitas vezes, pelas confusões que a gente passa, pelas pressões que a gente passa, pelas perseguições que a gente passa. A nossa carne, associada ao diabo muitas vezes, ia tentar justamente nos fazer voltar atrás, olhar para trás, desejar o que era errado novamente, voltar às práticas erradas, e sem assumir essa posição, fazendo isso, nós estaremos saindo da bênção de Deus e perdendo a salvação. Por isso que o Senhor está falando com a gente hoje, olha, nós não temos que olhar para trás. Foi por isso que Ele disse, ó, lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se, ela foi seduzida, a curiosidade. Alguém já disse que a curiosidade matou o quê? Matou o quê? Matou o gato, né? Eu digo mais, a curiosidade que matou a ovelha. A curiosidade. Ah, mas está pegando fogo. Ela, quem sabe, ouvia lá os barulhos e eu tenho que olhar. Ah, eu tenho que ir minha casa. Ah, minha família, meus amigos. Eu tenho que olhar, eu tenho que olhar. E quando olhou, ela viu. Por que ela virou um estado de sal? Porque nós não podemos afirmar, mas podemos conjecturar. Podemos imaginar o porquê de uma estátua. Podia ser uma estátua de outra coisa, não é verdade? Por que uma estátua de sal? E eu orando sobre isso aqui, Deus falou comigo. O sal serve para salgar e serve para conservar. Sabe a carne do sol? A carne do sol, que bota muito sal, né? A carne do sol, você vê que ela
salgado. Por que tão salgado? Porque é para conservar. Sabe, eu não sei como é que chama aquelas carnes, você vai no interior geralmente, você vê aquelas, não sei se é carne, se é peixe, aquilo, não sei o que é. É peixe, né? Também. Você vê aquele monte de sal, aquele monte de sal ali, para que aquilo? Para conservar. Quando nós vemos que aquela mulher foi conservada naquela posição, quando ela olhou para trás, observe, ela já pegou em pensamento, em pensar e olhar, mas não foi o pensamento que a fez virar uma estátua, foi a atitude. Muitas vezes o diabo tenta colocar em sua cabeça: rapaz, na igreja não está dando certo, rapaz, na igreja não está funcionando. Lembra como era no passado? Lembra da pessoa que estava, olha como está bem de vida hoje. Deus me deu uma palavra ontem de tarde, dizendo, primeiro foi de tarde, desculpa, foi hoje de manhã. Deus falou comigo de manhã: olha, não olhes para a prosperidade do ímpio, não olhes para o ímpio que passa em teu caminho, porque a sua prosperidade ela é temporal, ela é passageira. Não olhe, não tome como exemplo aquele que é injusto. A palavra fala em Provérbios 25 em diante, 23 em diante. Não olhe para o injusto, não tome por exemplo o injusto. Aí tal pessoa não está na igreja, não está buscando a Deus, está fazendo tudo errado e está feliz. Não está feliz nada, irmão. Pode até ser uma alegria passageira, amanhã acaba, a salvação se perde, a pessoa morre, vai para onde? Vai sofrer a condenação eterna. A alegria verdadeira está em servir a Deus. Amém? Diga-me, Simão, a alegria verdadeira está em servir a Deus. Diga-me, Simão, a alegria verdadeira só se encontra em Jesus. Amém? Esse mundo oferece muita coisa, mas são coisas que vão prender você naquilo que é, sabe, que te afasta, naquilo que te afasta de Deus. Esse mundo te oferece muita coisa, mas coisas que vão te afastar do Senhor, te levar para longe de Deus. Por isso que o Senhor falou: olha, o Filho do Homem virá como um relâmpago, ele virá de forma inesperada, ele virá sem avisar. Quer dizer, no dia que ele vier não vai avisar, está avisando agora, mas no dia não vai avisar. Então o Senhor falou: lembre-se da mulher de Ló. Traduzindo, o Senhor está para voltar, não olhe para trás. Aleluia. O Senhor está chegando, o Senhor está retornando. Eu sei que a pressão é grande, eu sei que a aflição é grande, eu sei que a luta é grande, eu sei que muita gente não nos reconhece, não acredita em nós, eu sei, mas não olhe para trás. Não olhe, não abandone a sua fé, não abandone a sua comunhão com Deus, não traia a sua intimidade com Deus por nada e por ninguém. Não olhe para trás, não fique conservado na atitude errada. As pessoas que de repente olham para trás, caem no erro, caem no pecado, saem da presença de Deus, sofrem tanto e ficam paralisadas como estátuas espirituais, na posição em que ficaram, olhando para trás. Quer dizer, a atitude que tiveram errada as paralisou espiritualmente. Não andam mais, não vivem mais, não estão mais com Jesus, não tem mais salvação, estão afastados de Deus, morreram em pecado. Terrível, irmão. Por isso que o Senhor está falando: eu virei como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Não olhe para trás. Não deixe a presença de Deus por ninguém, nem por homem, nem por mulher, nem por filho, nem por marido, nem por esposa, por ninguém, nem por pastor, nem por ministro, nem por missionário, por ninguém, por nada. Quem morreu por você foi Jesus. Quem morreu e ressuscitou para a sua vida para te resgatar foi Jesus. Não saia da presença de Deus por ninguém, porque foi Ele que te resgatou da maldição. Não olhe para trás. Não fique olhando para trás. Não esquece. Quem vive de passado é museu. Olha para frente. Sabe? Se você olhar para frente, você vai ver que Deus tem coisa nova para a sua vida. Você vai ver o que está escrito em Daniel 2:21. É Ele o Senhor quem remove reis. É Ele o Senhor quem estabelece reis, quem remove reis. É Ele o Senhor quem muda os tempos, quem muda as estações. É Ele o Senhor. Olha para frente, caminha com Ele, agrade a Ele, sirva a Ele, ande na presença dEle. Não olhe para trás. Quem quiser que olhe, quem quiser ficar está talado como uma estátua de sal, que fique. Eu vou olhar para frente, eu vou servir a Jesus, eu vou continuar aguardando a volta do meu Senhor. Eu não vou sair do barco, não
não vou desistir da caminhada, não vou trair o meu Deus por nada e por ninguém. Porque ninguém é digno disso. Olha para o seu irmão e diga: ninguém é digno de você sair da presença do seu Deus. Aleluia. Foi por isso que o Senhor disse: lembre-se da mulher de Ló. Ela perdeu a bênção. E o pior de tudo, por causa do erro dela, o marido perdeu a bênção. O marido também sofreu. E as filhas perderam até a inocência que tinham. Nós podemos ver dois erros que foram cometidos, três erros que foram cometidos. O erro de Abraão por ter levado Ló junto com ele, não é para levar ninguém com ele. O erro de Ló por ter tentado passar a perna em Abraão. Foi parar em Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu a cidade, mandou que saísse e livrou eles da morte. Só que as filhas de Ló, depois que foram para o deserto, não tinham noivos, os noivos ficaram lá, viraram fumaça. O que elas fizeram? Embebedaram o seu pai, deram vinho a Ló. Ló tomou o vinho, ficou embriagado. As filhas deitaram com ele, tiveram relações sexuais com ele. O que aconteceu? Incesto, não é assim que chama? O que aconteceu? O que aconteceu? Perderam a inocência. Ló perdeu a família, porque não existe. Porque imagina que vergonha para ele. Naquela sociedade ainda, imagina. Então, tudo por pequenos erros. Pareciam pequenos erros. E a mulher de Ló, de certa forma, foi quem cooperou para que isso acontecesse. Porque se ela não olhasse para trás, ela ia continuar com o marido dela, sem problema algum. Deus ia providenciar homens para que as meninas casassem e tivessem seus filhos. Elas tentaram ajudar Deus, porque elas queriam prolongar a descendência do seu pai. Deus não precisava disso. Então, lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se. Lembre-se que ela perdeu a bênção da salvação, perdeu a família, cooperou para que a família dela fosse destruída, tudo por uma olhadinha para trás. Quantas pessoas estão perdendo grandes bênçãos porque estão olhando para trás? Estão perdendo grandes vitórias porque estão olhando para trás. E quando você olha para trás, você vira uma estátua que não é física, é espiritual. Porque no mundo espiritual é como se você ficasse assim, ó, parado. Você não segue mais, você não anda mais, você fica parado espiritualmente. Por isso que não cresce, por isso que não desenvolve, por isso que não recebe aquilo que Deus tem, porque está parado espiritualmente. Sabe por quê? Porque volta e meia você dá uma piscadinha para lá para trás. Volta e meia, quando o bicho pega, na corda fica apertada, ao invés de buscar o Senhor, nós vemos aqui em Salmo no começo: o Senhor é o meu refúgio. Não se refugie no passado, não, viu, irmão? Não se refugie no pecado de antigamente, não, irmão. Não se refugie dando olhadinhas para Sodoma e Gomorra, não. Se refugie no Senhor, irmão. Se refugie no Senhor. Se refugie. Está fraco, está triste, está oprimido. Se refugie no Senhor. Porque o Senhor vai te ajudar e vai te levantar e vai te dar vitória em nome de Jesus. Lembre-se da mulher